Bom dia aos apologetas de plantão. Sejam bem-vindos. Ontem eu fui vender algumas coisas na rua e me deparei com algumas pessoas das quais não compreendiam bem da sua vida e da trajetória que envolvia, ou seja, a sociedade que permeava. E eu gostaria de trazer alguns recortes de alguns fatos para que nós possamos compreender, né, do que acontece no nosso meio e problematizar alguns problemas. Vamos ouvir agora a vinheta e logo em seguida eu volto. Bem, estamos de volta. Então a primeira coisa que eu quero verificar é o seguinte. Um dos temas abordados, das quais nós conversávamos, era justamente sobre conhecimento. Eles me apresentaram algumas propostas, porque estávamos conversando sobre eles fazerem as provas para conseguirem certificados, mas eles nem mesmo compreendiam para que iria usar aquilo. E eu passei a dizer para eles que eles poderiam utilizar aquele certificado para avançar mais na educação. Porque eles queriam pegar o certificado, mas só por pegar. Então, o que é que falta nessas pessoas? O que é que falta em nós, às vezes? É conhecimento. Para isso eu venho trazer justamente o que eu já havia dito, né? Que é problematizar e alguns recortes. Veja bem, um dos temas tratados, principalmente na teoria do conhecimento, a gente pode encontrar uma resposta significante, importante, com o professor Newton Carneiro, que ele é especialista em lógica, né, e teoria do conhecimento. Veja o que ele diz. O senhor X pode crer que há vida em Netuno. Isso é um fato que um tal planeta haja vida, inclusive análoga à da Terra, ou seja, paralela ao que nós vivemos aqui. Todavia, ainda não se tem conhecimento em acepção estrita, a menos que X possua justificação para a sua crença. Da Costa, 1997, página 22. É o seguinte. O que ele está querendo dizer é justamente que você pode ser retraído por um certo tipo de pequeno conhecimento e não se adentrar a um conhecimento maior e acreditar que aquele conhecimento seja verdadeiro. Isto é, você pode acreditar que a Terra, vamos usar o caso que está mais frequente na internet, que é o caso da Terra plana. Você pode acreditar que a Terra seja plana, como você pode acreditar que a Terra seja redonda. Cabe da sua perspectiva, né, de entender aquele assunto, do que você realmente adquire na vida. Então, o fato de você não conhecer já leva-o para um problema de ser limitado diante daquilo que você poderia até se elevar. Veja bem, isso ocorreu, eu até coloquei alguns tópicos aqui, né? Só os tópicos, nada do assunto. O assunto eu estou desenvolvendo agora. Um dos primeiros problemas que nós podemos enfrentar
é justamente a escravidão, né? Diante de algumas pessoas que viviam escravos, né, para um certo tipo de classe burguesa, vamos dizer assim, né? Vamos usar essa expressão. O que ocorria? As pessoas não tinham acesso à educação. E com isso não tinham conhecimento. Eu separei alguns recortes aqui, para que a gente entenda bem o que estava acontecendo. Aqui nos diz, aqui neste livro de história, né, que havia pessoas, ou seja, fazendeiros, que estava perdendo aquelas pessoas que ajudavam eles a produzir uma certa quantidade de produtos, de insumos, né, para que eles pudessem cada vez mais exportar. E essas pessoas eram os escravos. Com ênfase que a Inglaterra e outros países propunha que houvesse essa dissolução da escravatura, dos escravos, dissolução, ou seja, o banimento da escravatura, faria com que os fazendeiros se prejudicassem, pensavam eles, né? E com isso houve o problema da resistência deles, né? Os grandes latifundiários não queriam que isso acontecesse, mas como houve disputa e problemas de exportações, né, terminaram tendo que acatar, porque eles teriam mais prejuízos na hora de exportar, porque tanto os Estados Unidos como a Europa estavam interligadas para prejudicar esse envolvimento que havia de escravatura no Brasil e em alguns outros países. Aí eles foram obrigados a aderir a isso. Depois que aderiram, eles se sentiram prejudicados. Por quê? Porque se eles mantivessem a escravatura no poder deles, eles teriam que bancar algumas coisas. Com isso houve... Eu estou mudando um pouco de assunto, mas só para vocês terem um pequeno entendimento sobre onde eu quero chegar. Com isso houve algumas pessoas que vieram de outros países, né? As migrações. E com isso desenvolveram a agricultura e tal. E como a gente já conhece a história, né, de pessoas estrangeiras no nosso país, e assim diversificou a vários tipos de cultura. O problema está no seguinte, que as pessoas não tinham acesso à educação e foram acostumados e aprisionados a um sistema arcaico de obediência. Eu até coloquei aqui, achei outro recorte que fala justamente sobre a ironia. Eu vou procurar aqui, deixa eu ver onde está. E aqui nos diz o que o próprio Sócrates desenvolveu isso, né, para que as pessoas tivessem um diálogo para o engrandecimento das próprias ideias e até de transformações na sociedade. Veja só, aqui ele diz, aqui se faz uma pergunta. O que é a ironia socrática? Aí o próprio Sócrates, nos diálogos platônicos, diz que seu destino é investigar, já que a única verdade que detém é a certeza de que nada sabe. Interrogava, portanto, para saber. E empenhado nessa tarefa, não raro, surpreendia as pessoas em contradições resultantes de crença aceita de modo dogmático de pretensas verdades admitidas sem crítica.
Ou seja, as pessoas aceitam as coisas, né, do que a sociedade às vezes até lhe impõe, né, como acontecia no grande latifundiário, que as pessoas, os escravos, pertenciam-lhe não só a nível físico, mas a nível intelectual. E aí eles não passavam a se desenvolver, né? E o que eu percebi ontem? Ontem eu percebi que as pessoas, nem elas mesmas sabem o que querem. Às vezes nós mesmos não sabemos o que queremos, né? E nós somos distraídos pelo que a sociedade nos impõe, né? Nós somos distraídos pela internet, pela TV, pelas redes sociais, pela vida, pela dificuldade, pela aprovação, pelo sistema financeiro. Tudo isso faz, pelos bancos, tudo isso faz que a gente não consiga progredir. Não consiga progredir na educação, na cultura, no desenvolvimento das ideias, no desenvolvimento de transformações na sociedade, científico e por aí vai. Então não basta só a gente receber daquilo que já tem no nosso meio, mas a gente desenvolver. E a ironia, né, entre aspas, ela serve como um fator de princípio para que a gente possa causar na sociedade uma transformação, uma mudança completa. Aqui eu coloquei mais um tópico que diz assim o seguinte: Sócrates, por meio da sua atividade, mostra-nos que o exercício do filosofar é essencialmente o exercício do questionamento, da interrogação sobre o sentido do homem e do mundo. A partir dessa atividade, Sócrates enfrentou problemas, foi julgado e condenado à morte. Na história, a filosofia questionadora incomoda o poder instituído, porque põe em discussão relações e situações que são tidas como verdadeiras. A filosofia procura a verdade para além das aparências. Veja a importância de a pessoa do conhecimento, do saber, que a pessoa pode também criticar e até se autocriticar, né? Será que o que eu quero é isso, o que eu não quero é fazer isso, né? Ontem eu me surpreendi, porque ontem eu sentei junto com a senhora também e comecei a conversar com ela e perguntei para ela o que é que ela estava fazendo ali. Aí ela pegou e disse: eu vim fazer vim fazer umas provas para adquirir o certificado do ensino fundamental. Aí eu disse: e o que a senhora vai fazer com isso? Ela fez: nada. Ora, então para que ela quer? E mais, para minha surpresa ainda maior, eu disse: a senhora não vai continuar a estudar? Ela disse: não. Eu digo: mas por que não? Ela disse: é porque eu tenho um marido que está trabalhando e está num bom emprego. Eu digo: mas e o que a senhora quer dizer com isso? Aí ela pegou e me disse: eu quero dizer que ele tem a obrigação de me sustentar. Ora, vejam bem, pode ser até que ele tenha a obrigação de sustentá-la como marido. Só que ela está submissa àquela situação. Ou seja, não é uma submissão de até estar com a vida boa. Estou me referindo a submissão mental. Né? Conscientemente, ela está sendo confrontada a viver uma vida mentalmente cauterizada pela forma do que ela própria vive. Você percebeu? Então, a ironia aqui vem tratar para que a gente tenha uma superioridade, no sentido de quebrar as tradições. Não há tradições, não estou me referindo à tradição tradicional, ou seja, família, essas coisas, não é isso que eu quero dizer. É adquirir uma forma de pensar melhor, de tratar as coisas com mais, com uma perspectiva mais ampla. Eu até separei do próprio Marx, hein? Ele diz aqui, ó: e nas tradições classificantes austeras da República Romana, seus gladiadores encontraram as ideias e as formas de arte, as ilusões de que necessitava para esconderem de si próprios as limitações burguesas
do conteúdo de suas lutas e manterem seu entusiasmo no alto nível de grande tragédia histórica. Marx, 1977, página 18 a 19. Tem mais alguma coisa de Marx aqui, mas eu não quero entrar nesse parâmetro. Quero ficar só nesse aqui. Então, os próprios burgueses, pelo que eu senti ontem, não estou me referindo à educação, não estou me referindo à educação, estou me referindo a uma classe superior, que até gostam que as pessoas fiquem na cauterização, na mente cauterizada, para que as pessoas não possam transformar uma sociedade que para eles serve como escravidão. Percebeu? Então, se você continua com aquela mente sem desenvolver, sem estudar os livros, né? Pegar os livros um por um, ler, né? Conhecer sobre história do Brasil, sociologia. Então você continua à mercê desses homens. Aí, para minha surpresa, ao voltar do trabalho, eu venho pela rua e paro e começo a conversar com alguns homens. E eles me fizeram uma pergunta que eu não quero relatar aqui, porque para algumas pessoas é muito contraditória saber, né? Mas é meu ponto de vista. Não vou dizer o que é, mas só para dar ênfase. Aí eles me decepcionaram mais ainda, com a mente mais ainda cauterizada. Dizendo assim, um deles disseram assim: ah, na minha casa quem manda sou eu. Mulher não dá opinião. Né? Tem homens aí que se submetem a mulheres porque precisam delas. E eu fiquei olhando assim, dizendo assim, mas isso só pode ser por falta de conhecimento. Né? Que as pessoas agem dessa forma. Só pode ser porque são limitados a certos tipos de dogmas, entre aspas, a sua vida cotidiana. Então, o que é que nos falta? Nos falta um conhecimento melhor, né? Para que a gente possa desenvolver nosso pensamento. Nos falta ironia, para que a gente possa fazer uma crítica ao meio que já nós vivemos. Uma sociedade que quer nos impor, muitas vezes, seus dogmas, para que nós possamos nos submeter a ela. Isso cabe ao governo, né, que às vezes quer nos limitar o conhecimento, porque o governo ele foi estabelecido justamente para nos trazer uma vida melhor. Né? Veja bem, eu separei aqui, não sei se eu vou achar, porque eu andei misturando agora os livros, mas eu vou ver aqui três tipos de instituição que foi admitidas no passado, né? E hoje ainda há, mas o que predomina é a liberdade, o liberalismo radical, ortodoxo para a vontade deles. Ou seja, no passado era esse liberalismo era conhecido como, veja só, poder moderador, que era um poder absolutista do próprio Dom Pedro I. Agora, veja só os poderes que existiam, constituídos de grupo, de três tipos de grupo. E o quarto, que era o poder moderador. Primeiro grupo, os liberais moderados, né? Ligados aos grandes fazendeiros e comerciantes, pretendiam que a participação do povo no poder fosse a menor possível. Quando eu vejo o povo sem saber o que quer, o que eu venho a pensar é que o povo está dentro desse poder aqui, liberador, moderador. Mas também tem os liberais radicais, que as pessoas dizem, pô, radicalismo, será que é ruim para a sociedade? Mas veja quem estava envolvido no passado, na época de Dom Pedro I, quem estava envolvido nesse poder, ligados às classes médias urbanas, isto é, pequenos comerciantes,
jornalistas, médicos, professores, funcionários públicos queriam maior participação do povo nas decisões, entre eles estavam os republicanos. Vou parar um pouquinho, porque eu não sei qual é o tempo aqui da máquina, e vou dar uma olhada e depois eu volto, tá bom? Espera só mais um pouquinho. Então, pessoal, estamos de volta. Como eu estava falando dos poderes, né? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é só para a gente desenvolver, né? Desenvolver a nossa mente, né? E entender do que a gente é capaz de fazer, né? Na sociedade quando a gente quer. Quando a gente admite em nós mesmos que pode haver uma mudança de perspectiva, de parâmetro, principalmente na área educacional. Então, eu estava falando dos poderes, né? E dentro desses poderes tem o poder liberal radical, que é aquele poder que era dos comerciantes, dos professores, de pequenos comerciantes, professores de médicos, né? E funcionários públicos, que se envolviam, né? Para que as pessoas também participassem, né? Para que houvesse um melhor entendimento na sociedade, para que as pessoas pudessem se autoconhecer, né? E com isso melhorar até mesmo a educação, vamos dizer assim. E existia outro poder que era chamado Grupo Portugueses. Representava os interesses dos comerciantes portugueses, ou seja, da classe mais alta, né? E sentia-se prejudicados com a independência e com a concorrência dos comerciantes ingleses. Por isso queriam que o Brasil voltasse a depender de Portugal. Esse poder aqui, esse último, vamos dizer assim, que é o poder hoje em dia que permeia a sociedade, que eles exportam para fora, mas eles estão dependentes de um poder exportador, ou seja, os americanos, chineses, ingleses, por aí vai, né? Vamos dizer assim, comerciantes de alto nível que querem continuar assim, oprimindo uma classe trabalhadora, né? Principalmente, vocês sabem quem é a classe financeira, é o que mais quer isso, né? Então, eu vejo aqui o seguinte, que as pessoas não conhecem bem, né, os poderes e seu próprio poder para que ele possa melhorar a condição que eu digo, a condição mental, gente. Não basta, eu vi pessoas lá com carro, com Cherokee, eu vi pessoas com Jeep, são carros caros, né? Mas intelectualmente desse tamanho, eu não estou aqui sendo arrogante, mas é importante que nós estudemos justamente para a gente melhorar. Não basta a gente só melhorar a nossa vida, nós temos que trabalhar em sociedade, em grupo, né? Outro dia eu até coloquei na internet que uma pessoa que os líderes, eles têm outros líderes, e os líderes, eles trabalham entre si com os mesmos viés ideológicos, com o mesmo pensamento, né? Não só para ele, para conhecimento dele, mas para que a própria sociedade tenha um conhecimento melhor, conhecimento maior. Eu findo esse assunto, continuando falando de um poder que muitos querem, né? Principalmente a classe, vamos dizer assim, superior, né? Que é o poder do imperador. No passado, o imperador Dom Pedro I, ele tinha um poder absolutista. Hoje em dia nós vemos, o que era o poder absolutista na época? Era um poder, ele mesmo instituiu o próprio poder. O poder do judiciário era instituído pelo imperador. Hoje em dia nós vemos aí o poder, né? Como o poder está. Porque o poder na antiguidade do poder judiciário, ele não cutucava, vamos dizer assim, Dom Pedro I. Eles aceitavam que era estabelecido pela lei, pela Constituinte que ele mesmo estabeleceu, Dom Pedro I. Hoje em dia nós vemos uma Constituição, uma Carta Magna, né?
mas essa Carta Magna sendo quebrada, a Constituição nossa, que é a Carta Maior, né, a autoridade do país, nós conhecemos que é a Carta Magna, quebrada pela própria justiça. E o povo, sem conhecimento, porque não estuda, né, não conhece, né, ficam à mercê do que está acontecendo. E com isso, a mudança que nós tanto queremos não acontece. Mudança que não é mudança, não é mudança. Eu já disse isso outro dia aí, né, há tempos atrás, e estou agora dizendo novamente. Compartilhe esse link, ajude-nos a crescer. Eu tenho um canal chamado, vocês sabem, Igreja Remanescente aí no YouTube, mas infelizmente eu não tenho mais acesso a ele, né? E tenho lá mais de 7 mil seguidores, e esses seguidores que se sentirem à vontade, que venham para cá, para apologia da história. Vocês vão conhecer a verdadeira história, né, desse apologeta querendo desenvolver a educação para melhor, para que nós sejamos melhores pessoas, para que nós tenhamos, né, um futuro melhor, não só para nós, gente, mas para os nossos filhos e para os nossos netos. Fique com Deus, até mais. Logo, logo estaremos de volta. Clique aí no botãozinho, né, aperte lá no sinalzinho, que vocês vão receber atualizações. Tchau.